não haverá lugar de arrependimento. Já para pensar que tem coisas na nossa vida que não vai ter como voltar atrás? Se nós estamos no tempo da graça, se nós entendemos acerca do perdão, mas nós temos que entender também que a Bíblia diz que mesmo no tempo da graça, terá coisas que não vai ter como a gente voltar atrás, por mais que a gente chore. A Bíblia diz em Hebreus 12 acerca de Esaú. A Bíblia diz assim, Hebreus 12, versículo de número 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis se querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, aqui o autor de Hebreus está falando assim, ó, não seja como Esaú, não seja alguém que ali, né, pegou aquilo que era santo e tornou em profano, alguém que não valorizou aquilo que era de Deus. Ou seja, Esaú foi alguém que negociou um direito. Esaú negociou um princípio por um prato de lentilha, por algo que não era nada. E a Bíblia diz que mesmo com lágrimas, ele não achou lugar de arrependimento. Ele buscou e não encontrou. O que a Bíblia está dizendo? Que ele não se arrependeu? Não, ele se arrependeu e chorou, mas não teve como ele voltar atrás. Você sabia que tem situações na nossa vida que não tem como mais voltar atrás, por mais que a gente chore, por mais que a gente se derrame na presença do Senhor, porque foi quebra de princípios, e toda quebra de princípios tem consequências graves. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela vai nos ensinar princípios da mesma. E quando nós quebramos esses princípios, os próprios princípios nos quebram. Então, o fato de chorarmos não significa que podemos recuperar determinadas coisas. A Bíblia vai nos mostrar alguns pecados que ele tem uma consequência tão grave que a pessoa perde a salvação. Ou seja, a pessoa mesmo ali pedindo perdão, ela não encontra mais o perdão. Um deles é a apostasia, que eu vou dar o exemplo. Outro, a Bíblia vai nos afirmar que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A apostasia, aqueles que experimentaram o poder de Deus verdadeiramente e depois se desviam. Esses apostatam da fé, e a Bíblia diz que é como a porca que volta a revolver na lama e como o cão que vai lamber o seu próprio vômito. E a Bíblia diz sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando alguém sabe que é Deus, mas a pessoa faz questão de falar que não é Deus, simplesmente para denegrir, simplesmente para afrontar, simplesmente para caluniar. São alguns dos pecados que a Bíblia diz que estes não têm perdão. Você consegue entender a seriedade disso? Você consegue entender que esse que apostata, a Bíblia diz que para eles não há volta mais? Você consegue entender que a blasfêmia do Espírito Santo é pecado que não tem perdão? Que mesmo mediante ao sangue derramado de Jesus na cruz, a pessoa pode chorar, pode fazer o que for, ela não vai ser salva mais? Você consegue entender a seriedade disso? Eu não estou falando de pecado contra o Espírito Santo, de blasfêmia, da ignorância. Tem muita gente que era ignorante, assim como eu, vim do mundo. Não tinha noção, né, de que o Espírito Santo falava, de que Deus falava numa igreja, eu não tinha noção. Mas quando Jesus está falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está falando de pessoas que sabiam muito bem que era, mas só para falar que não, só para manchar o nome de Jesus, só para afrontar, por inveja, por N motivos, falaram que não era Deus. Ou seja, quantas pessoas têm cometido esses pecados hoje? Quantas pessoas têm quebrado princípios? Quantas pessoas têm apostatado da fé? Quantas pessoas têm brincado com aquilo que é santo, tornando em profano? Porque quando a Bíblia fala acerca de Esaú, ali tá falando que ele, né, ele foi fornicador, um devasso, um profano. Vocês conseguem entender a seriedade dessa palavra? Ele foi alguém imoral diante de Deus. Ele foi alguém que profanou aquilo que era santo, ou seja, ele não levou em conta princípios de Deus, ele não levou em conta as ordens de Deus e simplesmente fez o que deu na telha, ele simplesmente fez aquilo que o momento levou ele a fazer. E quantas pessoas são guiadas por momentos? Quantas pessoas são guiadas por pressão? Apóstolo, como não ser guiado por pressão? Se lembrando daquilo que Deus disse, se lembrando que a palavra do Senhor fala, e para isso você precisa conhecer. A Bíblia diz em Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando a tentação vem, a palavra, os princípios estão guardados no nosso coração. O inimigo vem com prata, aquilo vai direto na palavra que está guardada dentro de nós e nós temos resistência. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado no deserto com a palavra, pelo próprio Satanás. E ele responde com a palavra também. Ou seja, é importante termos a palavra guardada. Você consegue ter que era uma briga de palavra? De um lado era Jesus, do outro lado era o diabo. Ou seja, nem todo mundo que
fala da palavra é Jesus falando. Nem todo mundo que tá falando assim diz o Senhor, às vezes vai ser Deus falando. Por isso é importante ter discernimento. E ali Jesus também, né? Ele é a própria palavra, ele vai responder Satanás na palavra. E ali ele resiste à tentação. A importância de você conhecer a palavra. A importância de você não brincar com Deus, principalmente nos momentos de fragilidade. Por quê? Se eu tenho a palavra no meu coração, que é a primeira coisa. Segunda coisa, um caráter forjado em Deus. Um caráter forjado em Deus vai ser uma pessoa que ela vai pensar 2 vezes antes de quebrar princípios. Vai ser uma pessoa que ela vai falar assim, opa, se eu fizer isso, talvez nunca mais haja volta. Foi o erro que Judas não pensou. Tá entendendo? Foi algo que Judas não analisou quando ele decide trair Jesus. Quando ele busca uma ocasião para trair Jesus. Ele não pensou que poderia ser algo que nunca mais ia ter volta. Muitas pessoas vão agindo e aproveitam agora o tempo da graça e acham que é bagunça. Foi o que Ananias e Safira também não analisaram. Que poderia ser um ato que não teria volta. Ou seja, o caráter forjado, um caráter firmado em Deus, uma casa edificada na rocha, uma pessoa verdadeiramente transformada por Deus, ela tem esse caráter que ela permanece firme. Vou dar um exemplo. Esaú vende o seu direito de primogenitura para um pai de lentilha. Ele estava cansado e achava que ia morrer. A Bíblia diz em Reis que Acabe, ele quer comprar vinho de Nabote. Ele põe pressão, Nabote não quer vender. Ele tenta de tudo quanto é de negociar e Nabote fala assim, longe de mim de vender a herança de meu pai, não posso. Porque ele estava baseado em princípios, ele estava baseado na lei. Então Nabote resistiu. O que acontece com Nabote? Morre, ele e toda a sua família. É melhor morrer em obediência do que viver em desobediência. Esaú. Ali as pessoas começaram a chamar ele de vermelho. Eu quero que você entenda que aquilo que é vermelho lembra de mancha, né? Ou seja, aquilo que Esaú fez se tornou uma mancha na vida dele. A atitude de Esaú, até no Novo Testamento, é mencionada como algo impuro, profano, devasso, algo que desagradou a Deus, algo que privou ele da graça, algo que privou graça no sentido de favor de Deus. E por escolha própria. Quantas pessoas estão pecando por escolha própria, por decisão? Sabem que aquilo é errado, mas decidem tomar o caminho errado. Cuidado. Tem coisa que não há volta. Aposto aqui palavra forte e difícil para um dia que está se iniciando, para um vídeo da manhã, sim. É justamente para você pensar 2 vezes antes de cometer coisas que não glorificam a Deus. É justamente para você já consagrar a tua vida, o teu dia a Deus, antes de você fazer qualquer tipo de besteira. É para você se analisar e se arrepender e tomar cuidado, porque tem coisa que você pode chorar. E eu vou trazer o ditado popular, né? Chorar na cama que é lugar quente, mas não vai ter de volta. Judas, ele chega ao nível de suicídio, porque ele bate o desespero de saber que não teria volta o que ele fez. Você consegue entender que tem pessoas que podem surtar e enlouquecer por saber que algo que elas tomaram como atitude não ter volta e a ponto de elas não aguentarem a consequência disso. Esaú, ele viveu com uma mancha. Caim toca em Abel e também vive com uma mancha. Ali Deus não deixa ninguém matar Caim, mas isso não significa que ele estava livre. Ele tinha uma marca de calabachu, de calabarabácia. Não quer carregar marcas pro resto da vida. Não quer carregar consequências de pecados, né, pro resto da vida, que não vai ter mais volta, não vai ter como mais apagar. Humilhação na presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será abatido. Desça na lei de Deus, reconheça os teus erros, reconheça onde está falhando teu caráter, onde está tendo um ânimo dobro, onde está tendo mentira, onde está tendo engano, como a Ananias e Safira, né, quiseram até mentir para os seus líderes, aonde está tendo essa questão de Judas, de você trair pessoas que confiam em você, aonde está tendo essa questão de Esaú, que você fala assim, ah não, mas é um cansaço, aí eu não aguentei, eu fui fraco. Não, para Deus isso não existe. Como assim, apóstolo? Deus não fez robôs. Deus não fez robôs. A Bíblia diz que Paulo, ele tem um espinho na carne, ele vai pedir para Deus tirar. E o Senhor fala assim, minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo não se desviou por causa disso. Você consegue ver a diferença? Nabote, ele prefere a morte do que quebrar princípios. E Esaú? Esaú é alguém sem caráter. Será que você é alguém sem caráter ou com caráter? Será que você é alguém que edificou tua casa na areia ou tua casa na rocha? Decida aí você no dia de hoje. Essa daqui é uma palavra de despertamento para você não tomar atitudes impensadas no calor da emoção. De calabachu, de calabarabácia. Para você não tomar atitudes impensadas na pressão. E depois se arrepender amargamente, no sentido de chorar, mas não ter como voltar atrás, de você carregar uma marca, uma vergonha, ou não conseguir carregar isso depois. Para pensar, deixa eu orar por você. Poxa, a palavra dura, né? Não foi dura, é uma palavra de despertamento. Para você entender que nem tudo tem como a gente voltar atrás. Que o perdão de Deus também não anula as consequências dos nossos atos.
Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por essa palavra. Que palavra de despertamento. Senhor, traga um alinhamento, meu Pai, para ver se estão ouvindo essa palavra. Meu Pai, teu Espírito Santo, o Senhor me impeliu a estar gravando essa palavra. É porque tem vidas que precisam ouvir. Então, eu te peço, meu Pai, traga um despertamento. Traga, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, o que o teu Espírito Santo, Senhor, venha convencer essa pessoa do erro, do pecado, do juízo da justiça. E se algo que essa pessoa está prestes a cair, que teu Espírito Santo avise antes, meu Pai, para que essa pessoa, Pai, não venha cair. Tenha de misericórdia, Pai. Assim, meu Pai, como Jesus avisa para Pedro que aquilo aconteceria, e Pedro acha que não. Muitas pessoas estão achando que não, mas na hora da tentação elas cedem, elas baixam guarda. Então, meu Pai, te peço que haja um despertamento, um arrependimento genuíno, que as pessoas venham entender, como diz o salmista, que as pessoas venham aprender a contar os seus dias, que as pessoas venham entender, meu Pai, a seriedade de brincar com aquilo que é santo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Cuidado ao brincar com aquilo que é santo. O rei Belsazar em Daniel, no livro do profeta Daniel, ele também achou que podia brincar. Era uma festa. Ah, tá tudo certo. E ali ele morreu na mesma noite. Então hoje as pessoas elas não estão despertando para as coisas de Deus. E muitas vezes vivem consequências na sua vida que elas não aguentam. Deus te trouxe nesse vídeo para um despertamento. Saul também tocou em Samuel, na capa de Samuel. E ele rasgou. E Samuel fala para ele, do meu jeito, Deus rasgou de ti o teu reino. A Bíblia diz acerca de Amã. Amã, no livro de Esther, ele deita ali, né, nas pernas de Esther, implorando a misericórdia de Esther. E ele vai ser mal interpretado pelo rei e morre. Porque o que Amã fez foi muito grave. Ou seja, ali Deus permitiu que aquilo acontecesse como consequência. Arrependimento ou pedido de perdão, choro, lágrima, não te livra das consequências do mesmo, dos seus atos. Eu quero que você entenda que tem coisa que não tem como voltar. Como diz no versículo 15. Cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidado. Deus te abençoe. Fique na paz, medita nisso. Tenha um dia abençoado para a glória de Deus. E ligadinha no trono de Deus. Deus te abençoe, fique na paz. Esse vídeo falou contigo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Fique na paz.